Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax. Eu sou Vivian Cirineu, apresentadora dos episódios sobre infância. E no programa de hoje vamos falar sobre como criar filhos antirracistas, crianças antirracistas. Para falar sobre esse tema tão importante, eu estou aqui com a Sara. Prestem atenção nesse currículo. Sara Carolina, educadora racial e palestrante, especialista em cultura, história e literatura afro-brasileira. Ela também é mãe e professora da Escola da Educação Positiva. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sara. Oi, Vivi, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto que mais pessoas precisam saber. Está furando uma bolha, né? Que a gente está alcançando muito mais pessoas do que eu sozinha alcanço. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super ansiosa pela conversa. Eu preciso saber quais palavras eu preciso conhecer ou não. E, na verdade, letramento racial ele é um conjunto de práticas. Gente, não existe antirracismo teórico. Não existe isso. Ele precisa estar atrelado à prática. E o letramento racial ele vai falar de quais são essas práticas. É a gente ter, por exemplo, em mente que o racismo não é uma questão do passado, né? Porque a gente fica muito nessa de, olha, é uma consequência da escravização. Então agora já libertou os negros, acabou. Não tem mais ficar chorando as pitangas. Eu ouço muito isso. Vai ficar chorando por uma coisa que aconteceu 500 anos atrás? Começou 500 anos atrás, não aconteceu, ela começou. Mas ela ainda acontece hoje. O racismo ele se modifica, ele assume novas formas. E a gente fala hoje da mesma forma que o racismo era individual e estrutural lá há 500 anos atrás, hoje a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando de racismo climático, que é uma pauta muito atual. A gente está vivendo agora lá no Rio Grande do Sul essa tragédia, ou catástrofe, né? Porque tragédia é aquilo que a gente não pode evitar. Enfim. E ela diz muito sobre racismo ambiental, racismo climático, porque podia ter sido evitado se áreas onde a maioria de população pobre e preta recebesse assistência governamental, se fosse pensado políticas públicas de assistência para essa população. Mas sendo eles pobres e pretos não receberam, né? Então, assim, esse racismo ele vai mudando, ele vai assumindo novas formas conforme vão passando as gerações. E a gente que busca o letramento racial precisa ter essa consciência de que o racismo não é uma coisa do passado. Outra prática do letramento racial é a gente começar a observar o nosso vocabulário e o quanto ele comunica de racismo, né? A gente vem de uma língua que colonizou o Brasil a partir da escravização de pretos e pardos. Se a nossa língua vem desse lugar, é óbvio que ela é racista, né? E a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala, que ainda que não tenha a intenção do racismo, que isso é muito comum, a pessoa fala, mas eu não falei com essa intenção. Só que quando a gente fala todo dia, a gente normaliza, né? A gente deixa de se escandalizar, a gente deixa de se espantar e aí a gente vai tratando como uma coisa comum. Uma das práticas do letramento racial é você pensar naquilo que você fala e se comunicar da forma mais respeitosa possível. Ensinar outras pessoas a se comunicarem da forma mais respeitosa possível, né? E a gente começar a observar o quanto de racismo existe em nós. Essa autocrítica ela é fundamental. Esse reconhecimento é uma prática do letramento racial, né? Eu reconhecer em mim o que existe de racismo, o que existe de reprodução do racismo. Eu, enquanto mulher negra, não pratico racismo, porque eu não tenho poder estrutural para oprimir ninguém. Mas isso não significa que o racismo não me socializou. Então, quando eu vejo uma pessoa preta de terno dentro do banco, o meu primeiro pensamento não é que ele é o dono do banco, é que ele é o segurança, né? Por quê? Porque eu fui socializada a partir do racismo, mesmo sendo uma mulher negra, que falo sobre raça e que estou estudando sobre isso a minha vida inteira. Mas eu já reconheci isso em mim e já entendi que isso é um fruto da minha socialização. Então, antes de eu verbalizar, que aí vem o racismo contra o outro, na minha cabeça eu já falo, pelo amor de Deus, o que é isso? O que você está pensando? Que horror! Me recriminando internamente. A gente fazer esse reconhecimento e essa autocrítica, né? Que é difícil, é dolorosa, quando você se dá conta das violências que você pratica com o outro.
Às vezes é difícil, mas a gente precisa fazer esse exercício diariamente. E para além de entender que está fazendo errado, né? Esse reconhecimento ele é interno, mas você precisa começar a verbalizar. Olha, eu te falei isso aqui, eu senti que foi uma fala que eu me comuniquei de forma violenta com você. E se desculpar, isso é muito importante. Pessoa que se entende nesse lugar de racista estrutural, né? E não, agora eu já entendi que eu agi errado e eu não faço mais, vou agir diferente. Mas a pessoa que sofreu aquela violência, ela continua te enxergando como um racista. E se você não fizer essa reparação, ela vai continuar te enxergando assim e tá certa, né? Ela não vai confiar mais. Ela tá no direito dela. A gente precisa assumir como prática de letramento racial, fazer o reconhecimento e se desculpar. Talvez a pessoa não vai te desculpar, vai desconfiar de você a vida inteira. E você não leva pro pessoal, porque você vai entender que isso também é fruto de uma socialização a partir da violência, né? Eu, até os 8 anos de idade, tinha medo de pessoas brancas. Minha mãe falava, se estiver sozinha, você não pede ajuda para uma pessoa branca na rua, você corre. Era nesse nível que minha mãe me ensinava. E aí eu passei a ter medo de pessoas brancas, né? Porque a gente vive uma vida de violências e quem tá praticando essa violência contra a gente são pessoas brancas. Todas? Não, mas a gente vai criando esse medo. Então, isso é uma das coisas que é importante dentro do letramento racial. É entender que pessoas brancas precisam se racializar. Eu não sou uma pessoa solta no mundo, eu sou uma pessoa branca que representa um conjunto de privilégios. E esse conjunto de privilégios que eu represento, para a branquitude, também representa a ausência de direitos para pessoas pretas. Então, quando ela me vê, talvez ela não me veja uma pessoa branca. Ela veja a ausência de direitos que ela sofre por conta da minha branquitude, né? É muito importante isso, assim, porque senão a gente acaba pessoalizando os problemas, né? Olha, eu não sou culpada pelo racismo no mundo, tá? Mas você pode fazer alguma coisa de antirracismo, então faça. Porque se você não fizer, você é culpado pelo racismo no mundo, sim. Quando você fala sobre um vocabulário, assim, né, o beabá, é claro que eu entendo que o letramento racial é algo que é muito maior do que isso. Não são só as palavras, é eu cada vez mais internalizar dentro de mim e eliminar o racismo dentro de mim ou qualquer outro preconceito. Mas a gente começa pela fala. Eu vejo assim, Sara, porque isso é o que vai puxando cada vez mais conscientização e o interesse das pessoas em querer saber, mas por quê? Por que eu não posso usar essa fala? Porque muitas vezes as pessoas falam sem saber mesmo, sem saber, né? E é claro que algumas vão se ofender. Talvez você com mais consciência, talvez você se sinta ofendido, ou talvez você vá para um lugar, né? Essa pessoa, coitada, nem sabe o que ela tá falando. Mas, assim, quando você escutar uma fala como assim, Sara, não faz isso não, você tá na minha lista negra. Vocês já pararam para pensar que a gente só fala lista negra quando é pejorativo? Não existe uma lista negra que são de coisas boas. É uma coisa ruim. Então, o negro está associado nessa minha fala a uma coisa ruim. Puxa. Então, eu não vou mais falar. Eu vou trocar. Mas não é porque... Eu tive essa discussão com meu marido esse final de semana. Não é porque eu ofendo alguém quando eu falo isso. É porque eu estou naturalizando uma fala que sustenta o racismo estrutural na nossa sociedade. Então, eu vou aprender outra maneira de falar. Inventa um nome. Coisa a gente pode inventar uma coisa diferente. A gente tem um idioma muito rico. Isso ninguém pode falar, olha, não existe uma palavra para substituir. Tem. Em português sempre tem um substantivo que vai substituir aquele ali. E é isso, né? A questão da comunicação. Eu, particularmente, minha vida não vai mudar quando a pessoa fala, fiquei com uma inveja branca ou com uma inveja preta. Não muda nada na minha vida. Mas é isso que você falou. Se a gente não passa a mudar, se a gente não discute isso, a gente naturaliza. Com o tempo, a gente para de se escandalizar, sabe? A violência, ela vai escalonando. Num dia, esse vocabulário racista não me choca mais. E no dia seguinte, um comportamento racista não me choca mais. Daqui a um tempo, a violência física deixa de me chocar. A gente vai se brutalizando. Então, a gente não pode naturalizar em nível nenhum. Principalmente perto de crianças, né? Porque a criança, ela é literal.
Então ela não vai entender que aquilo ali, figurativamente, o negro representa ruim. Ela vai achar que pessoas pretas são ruins mesmo. A interpretação dela é outra. Então esse vocabulário, ele é importante que todo mundo mude, mas quem tem criança, quem tá ali, Mais importante muito ainda. mais, muito mais. Sim. E é isso, a gente começa talvez pelas palavras, a maneira como eu vou me policiando e às vezes vai escapar, porque assim, que nem eu tenho mais de 40 anos. Durante 40 anos, para mim, isso era naturalizado. Eu falar, por exemplo, uma lista negra. Só que agora, enquanto eu tô tentando aprender, de vez em quando pode ser que escape eu falar uma fala assim. Aí eu vou pensar, nossa, acho que essa fala foi racista, então não devo mais usar. Esse é o processo de conscientização. E eu me torno uma pessoa antirracista quando eu vejo alguém do meu lado falar. A pessoa falou, eu não posso me omitir. Uhum. Só que eu posso ser gentil. Amor, essa fala que você usou é racista, você percebeu? Você sabe por que a gente falava assim? E aí nisso, na minha casa, eu comecei a adotar essa postura com ele, e hoje é ele que me corrige. Mas é isso, né? É um movimento de essa semana, porque eu uso isso na minha casa também, né? Para outras opressões. E aí alguma coisa aconteceu, minha filha se machucou e eu falei, ai, que judiação. E aí eu falei pro meu filho mais velho que estava do lado, judiação não. Sinto muito que ela se machucou. E aí eu expliquei para ele que a gente não usa isso, que é referente a judeus e tal, e dei a explicação. Porque eu corrigi, mudei a palavra, mas talvez ele não entendesse por quê. E aí eu expliquei para ele o quão ofensivo isso era, né? É importante que a gente faça esse movimento. Toda vez que a pessoa fala, olha, não usa, talvez ninguém se ofenda, porque uma das defesas é, mas eu falo isso perto do meu amigo preto e ele não liga. Mas seu amigo preto não, primeiro que ele não representa todo o conjunto de pessoas pretas, né? Sim. E é isso, a gente explicar por que não deve e para quem que a gente explica. Eu acho que isso vale muito a pena a gente pensar, né? Porque todo mundo, o tempo todo, usa expressões e comportamentos racistas. Com quem que vale a pena eu gastar o meu latim explicando? Porque tem gente que vai falar assim, e se você explicar, ela vai falar de novo para te provocar, para te... e quando ela aprende que ofende, então eu vou usar porque essa daqui ofende mesmo. Existem essas pessoas, né? E a gente precisa aprender a fazer isso também. Eu falo muito isso para todo mundo, vale, mas principalmente para as famílias pretas que eu atendo. A gente precisa escolher onde a gente gasta a nossa energia. Porque se a pessoa não se sente confortável em mudar uma palavra para ser mais acolhedora comigo, será que eu quero essa pessoa na minha convivência? Se a pessoa que diz que ama e tem o meu filho como um filho, eu gosto do teu filho como se fosse meu. Mas você não abre mão de usar uma palavra na frente do meu filho, será que você ama tanto? Então, talvez não é a pessoa que eu quero convivendo com as minhas crianças. E a gente precisa começar a entender que quando a gente tira uma pessoa racista da nossa convivência, quem tá perdendo é ela. A gente não tá perdendo, a gente não tá fazendo uma coisa ruim, né? A gente não precisa ficar constrangido. Quem tem que estar constrangido é quem falou bobagem. Olha, se eu for tirar pessoas racistas da convivência da minha filha, lascou. Vou morar na floresta. É claro que a gente faz essa ponderação, né? Mas ali no nosso ciclo próximo, isso é uma coisa que eu falo muito para quem convive com os meus filhos, né? Eu corrijo, olha, não fala essa palavra não, ela é ofensiva, tá? Mas não tem nada demais. Você gosta do meu filho? Você gosta da minha convivência? O quanto você gosta? Então eu tô te pedindo agora, se você gosta de fato com meu filho, se preocupe com a educação dele, assim como eu me preocupo. Aí a pessoa fica meio... Mas a pessoa que de fato se preocupa, ela muda. Uhum. Ela pode até não acreditar, olha, pra mim é uma bobagem. Mas ela não quer que eu fale, então eu não vou falar. Porque eu conheço pessoas que eu sei que, assim, tem um vocabulário extremamente respeitoso perto de mim. Que virou as costas, ela vai continuar fazendo a piadinha racista. Mas isso também é um respeito. Ela sabe que perto de mim eu não tolero. Né? Eu venho, assim, de um caminho que eu acho que é muito difícil mudar quem não quer ser mudado, sabe? Uhum. De convencer outros adultos. Por isso que eu acho que o caminho é muito mais... Por isso que eu queria trazer você aqui, Sara. Porque a sua fala é amorosa, a sua fala é gentil. E quando a gente traz esses exemplos, igual de tudo que você passa, de passar o cartão e não poder passar por aproximação, isso vai conectar pessoas de sentir talvez a dor que você sinta, de vivenciar tudo isso.
E o que que isso tem a ver com a nossa fala? A nossa fala está normalizando tudo isso. Uhum. Então, é a ponte, é o caminho que a gente vai começar. E como eu acho que é muito difícil convencer outros adultos, eu faço isso no meu convívio familiar. As pessoas que estão ao meu redor, de falar: olha, presta atenção no que você está falando, essa fala é racista. Mas eu acho mais importante ainda eu chegar para as minhas filhas o tempo inteiro. Aham. Você percebeu que aquela pessoa fez. Você percebeu que aquela pessoa não quis entrar no elevador porque tinha uma pessoa negra lá dentro? Você sabe por que que isso acontece? E é o tempo inteiro que eu tenho que estar ensinando os meus filhos. E eles estão atentos. Porque quando eu estou do lado do meu marido e ele faz uma fala racista e eu corrijo ele, e o contrário também acontece, ele me Uhum. corrige, elas estão ali com os olhinhos atentos, observando tudo. E estão aprendendo. Entendendo que elas precisam agir, que precisam impor um limite no outro. Isso é muito importante. Crianças brancas entenderem que às vezes o coleguinha preto não vai conseguir impor esse limite. Que ele não é respeitado e às vezes, ainda que ele se imponha, isso vai impactar a vida dele de uma forma negativa. Porque, por exemplo, se ele falar para a professora: olha, professora, eu não quero que você fale isso comigo porque é racista. Essa professora pode recuar e se desculpar, mas ela pode. Ela exerce um poder sobre essa criança, então ela pode sofrer algum tipo de retaliação. Então, é o que eu falo para os meus filhos. Se sentiu incomodado com uma fala de um adulto na rua, você não contesta, você conta para mim. Porque eu não sei como esse adulto vai reagir, né? Agora, a criança branca, ela tem essa passabilidade de falar: ai, professora, que estranho isso que você falou com fulano, sabe? Vai ser diferente o tratamento. Então, quando a gente começa a ensinar pelo exemplo, que eu acho que isso é fundamental, né? Sempre quando eu falo dessa questão da criação antirracista, as pessoas imaginam assim: vou sentar meu filho, vou dar uma aula sobre racismo, vou dar aqui um textão de militância para ele, ele vai sair antirracista. Não, é a gente pegar esses exemplos do dia a dia. O que está acontecendo na nossa rotina? A gente está assistindo um noticiário junto e falam lá uma notícia sobre pessoas em situação de rua. Aí você fala pro seu filho: você reparou que a maioria dessas pessoas são pessoas pretas? Por que será que isso acontece? Né? E aí a criança vai trazer o que ela já aprendeu. Isso é muito... as pessoas ficam chocadas como elas começam a fazer isso, né? Porque, meu filho é muito pequeno para falar desse assunto. E a criança já manjou tudo, ela já sacou tudo. Que isso aqui é racismo, é porque é preto. Ou então a criança não viveu ali até os 10 anos de idade numa bolha completamente branca e nunca se deu conta disso. E aí você vai entender que, nossa, meu filho não sabe nada sobre esse assunto. Né? Dá a chance das crianças falarem o que elas já sabem sobre aquele assunto e aproveitando o cotidiano para explicar, para ensinar de forma leve, porque é sim um assunto pesadíssimo para falar com crianças. Mas a gente não pode abrir mão de falar dele, porque quanto menos pessoas brancas falam, mais pessoas pretas sofrem com isso. Eu acho que é mais difícil para falar quando a criança é negra, né? Porque você vem com toda essa carga do que ela precisa aprender para se defender. Uhum. Para mim, no meu lugar de fala, é muito mais fácil, porque as minhas filhas, eu sei que elas não vão passar por isso. Então, falar sobre isso não é tão difícil. E a gente vê todos os dias, eventualmente tem algum caso que sai na mídia, quando é jogador de futebol. Quem não acompanhou, né, o jogador sendo chamado de macaco? Uhum. Todas as crianças viram, isso estava o tempo todo nos noticiários. E olha que baita oportunidade que a gente tem de falar com as crianças sobre isso. Por que isso está acontecendo? Que isso é errado, Uhum. né? E não, a gente é criança, não entende, É, não precisa criança saber. e as crianças Não vai repercutir nela. super antenadas, entendendo tudo. E quando a gente deixa de falar, a gente abrir mão de falar, a gente está dando oportunidade para outra pessoa explicar. E aí essa pessoa talvez não tenha a mesma leitura de mundo que a gente tem, ela vai explicar de uma forma que a gente não concorda. E pior ainda, né? As crianças podem tirar as próprias conclusões. Como é que a criança tira a própria conclusão? Ela pega as ferramentas que ela tem, as experiências que ela viveu, para interpretar uma situação. Só que se essa criança vive no Brasil, pronto. Ela está vivendo num país que é racista, que tem uma comunicação racista, uma mídia racista, que respira, o racismo paira sobre todo mundo. Então, as ferramentas que ela tem para a leitura de mundo são enviesadas por conta do racismo. Então, a leitura que ela vai fazer, tirando as próprias conclusões, vai ser uma conclusão racista. Se a gente não traz Eita, quase não saiu. O contraponto, essa criança vai fazer essa leitura a partir da questão racial da forma mais negativa possível.
Maravilha, Sara. E assim, se a gente pensar agora em o que que a gente pode fazer como pais, mães, famílias, para além da discussão? Acho que entrar um pouquinho, queria entrar com você na questão da representatividade. Desde brinquedos, desde conteúdos que eu assista, de filmes e tudo mais. O quanto você acha que isso é importante na educação dos pequenos, não só das crianças negras, mas das crianças brancas, Uhum, de estarem vendo, né? Às vezes o convívio não é tão simples. Eu falo, por exemplo, pelo meu exemplo, das minhas filhas. Não tem nenhuma criança negra na sala delas. Hoje, né? Na escola uhum, infantil tinha, mas hoje não tem. Então não tem essa convivência ali no dia a dia na sala de aula. Falha da escola, falha da sociedade, mas enfim, é a realidade que a gente tem hoje. uhum. O que que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos a serem menos racistas, antirracistas? A representatividade é isso, ela é importante para todo mundo, para crianças de todas as raças, porque ela mostra que é possível que todo mundo tenha os mesmos espaços, ocupem os mesmos espaços. Com esforços diferentes, claro, né? Porque a raça vai representar uma barreira, mas que uma pessoa preta também pode ocupar determinados espaços que a criança branca nasce e cresce achando que é para ela, né? Então, quando eu falo de representatividade na perspectiva de crianças brancas, eu estou explicando para ela que todo mundo pode ocupar aquele espaço que ela está crescendo achando que já é garantido para ela porque ela nasceu branca, né? E que talvez a pessoa preta precise lutar. Talvez não, né? Vai ter. Com certeza a pessoa preta precisa lutar mais para ocupar esse espaço, mas ela também pode. Ela também tem esse direito, né? Para que a criança não se espante com isso. Esse é um exemplo que eu sempre falo de um aluno que eu tive e que não queria ser atendido por mim. Eu fazia um projeto social porque eu era preta. Porque ele nunca viu uma professora preta. E aí as 3 professoras do projeto eram pretas e ele pediu para ir embora, pediu para ligar para a mãe dele, chorou copiosamente que ele não queria ficar lá preso com 3 pretas violentas. Uma criança de 6 anos. E aí a gente ligou, porque não tinha mais o que fazer com o menino desesperado, né? Ele não queria que eu encostasse nele. O nível de racismo era esse, né? E eu digo nível de racismo não porque a criança era racista, porque quando a gente ligou para a mãe e ela chegou lá e ela falou, mas você é a professora? Um nível de espanto? Eu falei, sim, sou eu, a professora. Mas tem mais alguém que fica junto com você? Não, eu sou a responsável pela aula. Ah, então eu vou levar ele. Ele não tá acostumado mesmo com vocês. Meu Deus. Então, assim, por isso que eu digo que o racismo é um comportamento aprendido, né? Sim, tá espelhando o que ele ouve. Exatamente. A criança não foi racista, mas a mãe ela não soube disfarçar. Se existe representatividade na vida dessa criança, ela vai entender que pessoas pretas ocupam qualquer espaço, né? Ela não vai achar que a pessoa preta é sempre o ajudante, o número 2 da situação. E no caso da criança preta, é que ela possa sonhar, que ela possa desejar ocupar esse espaço. Porque também é muito comum que a gente ouça enquanto pessoa preta que a gente não vai adiante, né? Você cresce querendo fazer medicina. Aí você chega no cursinho e o seu professor fala, é melhor você fazer enfermagem. Eu, na minha cabeça, eu consegui, né? Fiz a faculdade de História, minha primeira graduação é em História. Mas eu queria ser o Indiana Jones, eu não queria ser uma historiadora só. Eu queria ser arqueóloga, eu queria escavar fósseis e tal. E aí meu professor falou, por que você não faz biblioteconomia? É mais fácil de arrumar emprego. Mas ele não pensou mais fácil de arrumar emprego porque qualquer outro motivo, né? Uhum. Mas porque a minha aparência era mais daquela que fica na biblioteca do que a que tá escavando lá no Ceará, né? E aí você dá essa possibilidade, quando a criança vê uma juíza preta, ela fala, eu também posso chegar lá, não preciso virar delegado e parar aqui. Eu posso querer ser juíza também. Então essa representatividade ela é importante para pretos e brancos. Mas a gente precisa pensar em que tipo de representatividade, né? Porque geralmente quando você fala nisso, a pessoa vem à cabeça a mídia. Então a gente vai assistir desenho racializado, o que a gente consome na mídia, no teatro e tal, são conteúdos com pessoas pretas. Mas as pessoas pretas são quem nessa produção? É a empregada e o traficante? Então é melhor não ter. Eu prefiro que seja um elenco 100% branco do que ter preto só nessas posições. Uhum. Porque senão ele reforça o estereótipo. E uma coisa que pouco se
pensa é que essa produção ela precisa ter pessoas pretas em toda a cadeia de produção. Porque não adianta nada eu ter uma série, por exemplo, com um elenco 100% preto, mas que os roteiristas são brancos. Porque ele não vai trazer as problemáticas de uma família preta. Né? E aí fica meio bizarro de assistir, assim. A gente que é preto assiste e fala, nossa, não faz sentido nenhum. Nunca uma pessoa preta diria essa frase aqui. Então a gente precisa, quando... eu vou levar meus filhos ao teatro e eu quero representatividade. Olha o ator, mas você olha também o roteirista, olha o diretor. Tem mais pessoas pretas envolvidas nessa produção? Tanto pela questão de fazer mais sentido, quanto pela ideia de que essa pessoa preta ela não está só ali como uma cota, né? Ela realmente faz parte dessa produção. E isso é muito importante quando a gente pensa em representatividade. Nossa, que aula, Sara! Gente, maravilhoso. Eu falo Acho pra que... caramba. não, eu tô mas aqui eu fico aqui, né? falando com você e pensando assim, nossa, chega, já deu. Segura. Não, e eu tô aqui pensando, gente, como eu tenho coisa pra aprender ainda nessa vida. Mas é isso, a gente segue, né, aprendendo. Eu já aprendi bastante com você no seu workshop e queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, cursos que você tem, o seu trabalho maravilhoso de conscientização, né, as suas frentes de atuação, para que as pessoas daqui se sigam motivadas para buscar mais informação, que aqui é só uma jornada, só um começo, né? Só complementando a questão do letramento racial, que se conecta muito com isso, né, do meu trabalho, é que tudo que a gente faz, essa ideia de pensar uma comunicação mais respeitosa, da gente mudar a forma como a gente se reconhece, enfim, tudo isso precisa de um fim que é a gente aprender a interpretar isso no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente parando e pensando, a gente consegue identificar, mas a gente precisa treinar para que isso se torne frequente numa forma que assim que aconteceu você já fez a leitura de que é racismo, né? Para que a pessoa preta que foi acusada de roubo numa loja não precisa ficar lá gritando a sua honestidade, discutindo com segurança, abrindo uma live no Instagram para provar que não está roubando, enquanto tem 5, 6, 10 pessoas brancas em volta assistindo. É na hora que aconteceu você ter aquela leitura rápida e falar, isso aqui é racismo e eu preciso agir. Eu preciso apoiar essa pessoa preta, né? E tudo que eu desenvolvo vem muito nesse sentido. Eu atendo famílias pretas, mas eu atendo muito mais famílias brancas. Por quê? Pessoas pretas instintivamente aprendem o antirracismo, instintivamente aprendem a se defender dessas situações. Tem gente que vai falar para mim, pessoas pretas que vão falar para mim que o meu trabalho não vale de nada, que eu não preciso do seu trabalho, que o racismo não existe. Tem pessoa preta que diz que o racismo não existe. E essa pessoa já sofreu racismo e essa pessoa sabe agir. Né? Porque talvez ela não conheça o conceito, mas ela já viveu na pele. Então, meu trabalho, por isso, eu atendo muito mais pessoas brancas. No sentido de ajudar famílias, principalmente, a interpretar esse racismo velado, né? Porque aquele escancarado a gente já sabe o que fazer, chamar a polícia, não tem discussão, né? Mas aí e o racismo velado? E aquela professora que se nega a trabalhar um conteúdo racializado? Não é crime, mas a gente sabe que é racismo, né? E aí comecei a desenvolver o meu trabalho muito pensando em apoiar essas famílias. Então eu tenho workshop de letramento racial para os pais, para entenderem todo esse contexto e como ele faz sentido na vida de cada família, porque em cada família isso vai acontecer de uma forma diferente. Tem um curso que aí é mais longo, tem mais um conteúdo, eu vou falar de contexto histórico, de formação do racismo, dessa criação do estereótipo sobre a pessoa negra, né? E aí quem quer se aprofundar vai para esse curso. Eu também faço atendimentos individuais com as famílias. Tanto de famílias que sofrem o racismo, que as crianças estão sofrendo racismo, porque eu sou educadora parental, além de historiadora. Então, eu atendo famílias que têm crianças vítimas de racismo e, principalmente, famílias que têm filhos que estão praticando racismo. Que é um choque, né? Você cria o seu filho alecrim dourado ali, e aí chega o bilhete lá que ele tá xingando o coleguinha de macaco. E essa família também precisa ser apoiada, né? Porque, via de regra, a gente fala o quê? Mas se a criança tá fazendo isso é porque ela tá aprendendo em casa. Nem sempre. E essa família também precisa ser apoiada. Eu faço esse atendimento. Comecei assim, e aí aos poucos
comecei a ser chamada para palestras e atendimentos em escolas. Então, hoje eu também dou palestras e consultorias para empresas e escola na área de diversidade. Então, assim, né? Um pouquinho de cada coisa. Isso é o meu lado TDAH, que tem um hiperfoco. Então, assim, uma época eu fiz história, depois eu fui estudar um pouquinho de psicologia, terapia ocupacional, educadora parental, várias formações. E hoje eu entendo que tudo isso se conecta, Sim. né? Teve uma época da minha vida que eu falava, gente, eu sou doida, surtada. Não, hoje eu entendo que não existe conhecimento demais. E isso se conecta e vai se transformando aí nos meus atendimentos. Então tá bom. Então quem quiser te procurar, seus cursos, suas palestras, como te encontrar nas redes sociais? A minha rede social principal é o Instagram, Sara Carolina com 2 N's. E lá eu também tenho. Sara com H, né? Isso, Sara com H, Carolina com 2 N's, bem diferentona. Lá eu tenho muitos vídeos assim para você começar a pensar a questão racial e aí depois ir se aprofundando. E aí quem quer se aprofundar, lá no meu Instagram tem todos os meus contatos, redes sociais, telefone, enfim, para o pessoal me contatar. E aí a gente vai desenvolvendo uma coisa mais pessoal, porque eu acho que essa questão do racismo, ela precisa, do antirracismo tem que ser individual, né? Ele se processa no coletivo, mas a gente precisa aprender e entender como é que ele funciona individualmente, porque é o que você falou, que inclusive faltou eu te responder, essa questão de a família que não convive com pessoas pretas, como é que faz? Então eu preciso entender o que a gente pode mudar na vida dessa família, individualmente na rotina dela a gente vai encaixar. No geral, o que eu falo? Se você não tem pessoas pretas na sua convivência, procura um profissional de alguma área. Bota as crianças para fazer aula de canto, de inglês. Na minha família tem hoje. Meu professor de canto das meninas, ele é negro, maravilhoso. Então, é isso. Busca um terapeuta, um psicólogo. Insere essas pessoas, se não tiver outra forma, mas que seja contratando um serviço. Mas que esteja numa posição onde a criança admira essa pessoa preta, né? Isso é muito importante. Porque nem sempre vai conseguir, se é uma família de classe média, que estuda num colégio de elite, por mais que ela queira, não vai existir diversidade nesses espaços. A gente ainda vive num país que é muito racista e não depende só da gente, né? Sim. Então, ou talvez eu tenho alunas do Rio Grande do Sul que me perguntam isso, de a região sul em geral, que a população lá é 90% branca, sei lá, talvez quase isso. Tem como eu falar para essa família, dá o seu jeito aí e vai conviver com uma pessoa preta, porque ela vai ter que mudar de estado, né? Então a gente vai buscando aí a representatividade na mídia, dos livros, dos brinquedos. Sempre existe uma possibilidade. Sim, e às vezes é uma coisa que é tão simples, Sara. Às vezes as meninas têm várias bonequinhas, né? De vários tons de pele ali. E quando a gente vai brincar, cada uma tem que escolher uma bonequinha. Eu sempre escolho a negra. A mais retinta possível, a do cabelo mais afro possível. Quer essa daqui, que essa daqui é mais bonita. E aí elas já ficam ali me olhando assim. Só nessa sua fala você já está questionando um padrão de beleza. Isso é muito importante, né? Que se a criança tem aquela ideia, né, que é a Barbie loira, magra, enfim. Sim. Você falou, não, a preta é a mais bonita, a criança já para repensar. Ela para olhar. Minha mãe, que é a pessoa que eu mais escuto na vida, tá me falando que esse é o modelo mais bonito. Que essa é a boneca mais bonita. Né? Olha como você é já uma coisa tá questionando tão simples, né? Que a gente pode fazer. Exato, não é difícil. E é isso que eu tento ensinar para as famílias, que o antirracismo não é sofrido, ele é incômodo, né? Porque a gente lida com dores pessoais, com traumas pessoais, mas ele não é difícil de colocar em prática. Precisa de criatividade, às vezes. É isso aí. Obrigada, Sara, pelo nosso episódio. Foi maravilhoso. Espero ter você de volta aqui com a gente na Vivax TV para ajudar cada vez mais, né? Precisamos de pessoas melhores, famílias melhores, um país sem violência, um sonho, né? Que a gente vive, mas quem sabe, né? De cada um, formiguinha em formiguinha, a gente vai fazendo o trabalho. É isso, a gente né? vai construindo aos pouquinhos. Eu não sei quanto tempo leva, mas se a gente não começar, demora mais, né? Então a gente começa e em algum momento a gente alcança isso. Obrigada pelo convite, adorei a conversa. Chama quantas vezes você quiser que eu venha. Oh, maravilha. Obrigada, gente. Até o nosso próximo episódio.